A gente vibra demais no medo ultimamente, como você colocou. Viemos de uma pandemia, agora estamos vivendo essas coisas enlouquecedoras sobre escolas. Mas mesmo antes das coisas, dos ataques às escolas, os pais andam com muito medo. Se a gente dá tudo que não teve, não é? Como é que essa criança vai ficar? Pode ser tirana, pequenos tiranos que, quero, não quero, eu quero. E aí a gente fica com medo, volta pro medo, do escândalo. Ou também, eu tenho aquela criança que não tem motivação para fazer nada, porque ela já tem tudo que quer. E a gente tem um sistema ativado de recompensa no uso das telas, principalmente redes sociais, né? E uso recreativo, jogos, games, né? Uma possibilidade é a gente chegar para a criança, ela tá lá no chão esperneando, você vai com cara boa, porque se você for com cara de vou te matar, já não vai funcionar, né? Então, você vai com cara boa e fala, fulana, você quer aquele brinquedo? Ela para de chorar e olha para você. O não tem imagem. Então, quando você fala não a alguma coisa, na verdade, você direciona o cérebro para aquilo. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar com a psicopedagoga Isa Minatel. A Isa Minatel é psicopedagoga, é master em programação neurolinguística, é autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamentos Sem Limites, 2 livros diferentes, palestrante, youtuber, enfim, ela é uma grande figura, eu sigo no Instagram e é muito interessante o Instagram dela, muito espontâneo e ela coloca muitas questões que a gente fica em dúvida quando tem uma criança por perto e a gente se propõe a educar, seja filho, seja neto, seja filho do vizinho, enfim. São sobre paz nas escolas, se é que a gente vai ter paz nas escolas nesse país, mas enfim. Olá. Vamos conversar, Isa, tudo bem? Tudo bem, Leda, e você, querida? Tudo bem. Criar filhos, educação sem limites, educação com limites. Eu acho que não tem coisa mais difícil nesse momento, né? Mais complicada do que a gente está vivendo. A gente está vivendo várias complicações, mas essa de criação de filho, com certeza, é uma complicação. A paz nas escolas, o medo que as pessoas estão das escolas, né? Sim. O medo também é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente teve medo do outro na pandemia, há 2 anos, 3 anos atrás, né? A gente tinha medo da outra pessoa, medo de se contaminar, a gente ficava passando álcool em tudo, né? Evitando pessoas. E aí a gente agora está com medo, né? da agressão na escola contra a criança, que eu achava que era impensável, assim. Inacreditável. Inacreditável, ninguém faria isso, imagina. E não, as pessoas fazem. E toda hora parece que está se achando pessoas que estão combinando isso pela internet, que eu não sei que doença é essa, mas eu acho que é uma doença. O que você acha disso? Com certeza, com certeza. O mundo está doente, né, Leda? O mundo está doente, assim, de uma maneira geral. Foi muito engraçado, eu estava respondendo comentários hoje, né? Aí o rapaz colocou algumas coisas e falou assim, será que eu tenho problema? A minha resposta foi, meu amigo, em maior ou menor grau, todos temos. Né? Ninguém escapa. Ninguém está livre dessa, né? Mas a questão do medo que você coloca, falando das pessoas que têm problemas dentro de um grau normal, né? E que não saem matando crianças em escolas, porque graças ao bom Deus essas são as exceções, né? Falando de pessoas que são mais dentro de um espectro normalidade, né? Todos os problemas normais que temos. A gente vibra demais no medo ultimamente, como você colocou. Viemos de uma pandemia, agora estamos vivendo essas coisas enlouquecedoras sobre escolas. Mas mesmo antes das coisas, dos ataques às escolas, os pais andam com muito medo, né? Muito medo. Então, e a gente tem medo de que a nossa criança sofra o que a gente sofreu, por exemplo.
A gente tem medo que a criança fique como a gente ficou em algum aspecto que a gente não gosta. E esse lugar de medo não é um bom conselheiro para a gente educar. Esse é um ponto que eu gosto quando a gente fala de medo. É verdade. Porque qual é a nossa reação no medo? É uma reação sensata, ponderada, pensada, refletida? Não. No medo, a nossa reação é sempre imprevisível, violenta, fugindo ou atacando para se livrar daquela situação, daquela sensação, daquele risco, daquela ameaça. Então, eu não tenho reflexão no medo. Eu não tenho uma busca de informação para ficar seguro, que, aliás, boa parte dos nossos medos a gente resolve buscando informação, né? E aí a gente fica seguro de alguma coisa que efetivamente funciona, né? Então, o medo como para educar os filhos, os netos, os filhos dos vizinhos, como você colocou, né? Na relação com a criança, ele é um péssimo conselheiro, porque a gente sempre vai de um lugar de fugir de alguma coisa. E quando eu vou fugir de alguma coisa, eu não escolho o caminho. Eu pego qualquer caminho, porque eu estou fugindo, né? Aí, às vezes, eu estou fugindo de uma coisa e pego um caminho que é horroroso, está me levando para um lugar péssimo, talvez até pior do que aquilo que eu estou fugindo, sabe? Então, é esse o ponto que eu acho que a gente precisa ficar muito atento com relação ao medo. E a gente está vivendo muito no medo. Precisamos buscar mais. E a gente está vivendo um tempo de educação de filhos e de crianças muito complicado também, porque essa coisa de eu tenho que dar para ele tudo que eu não tive, ele não pode passar pelo sofrimento que eu passei, isso está tornando também as nossas crianças muito ditadoras mesmo, né? Eu não gosto disso, eu não quero isso. As pessoas têm... Porque eu não sei se as crianças nasceram com chip nesse momento, mas elas são muito mais... são muito diferentes das crianças da criança que eu fui, da criança que eu criei há 40 anos atrás. É completamente diferente. A criança de hoje, né, ela tem uma opinião formada sobre tudo muito cedo. Sim. E ela que se você for... enfrenta, né? Eu não sei se é da modernidade esse enfrentamento, ou se é por falta de oposição do lado de cá. Quer dizer, se os pais, os educadores, não tem ninguém... Não, o pai joga para a escola joga para a família, e fica meio sem comando, né? Tem uma coisa que explica isso, Leda. Quando a gente pega, por exemplo, a geração, vamos lá, dos meus avós, talvez, né? Talvez a geração dos seus pais, eu devo ser mais ou menos na geração do seu filho. Se você pega a geração dos meus avós, meu avô casou com a minha avó e tiveram 9 filhos, tá? Meu avô italiano, né, e descendente de italiano, que migrou para cá e foi plantar, foi para a roça. Tá? E minha avó ficou cuidando dos filhos em casa. Então, essa era a realidade. Nesse cenário, sem redes sociais, LinkedIn, internet, telefone, o meu avô, ele dava graças a Deus porque tinha um patrão. Se esse patrão falasse qualquer coisa, ele obedecia. Porque se ele ficasse sem emprego com a avó e 9 filhos, era um problema. Então, o avô obedecia ao patrão. A sua voz está fugindo um pouquinho para mim. Se você está de fone, eu acho que se você tirar o fone vai ficar melhor o som. Vamos testar? Aí. Melhor? Não me pergunte por quê, eu não sei te explicar por quê, tá? Já tive essa experiência anteriormente, eu também não sei explicar. Eu só sei que é isso, ó. A sua voz ficou muito mais clara para mim então, agora. Ótimo, então vamos sem fone. Então, o seu avô vai para a terra, tem 9 filhos, ele vai trabalhar no campo. Isso. E a avó toma conta dos filhos. O patrão que disser, meu avô obedece. Ok. Né? Porque ele está ali nessa situação muito difícil, conseguir outro trabalho. Quando ele chega em casa, eu estou falando real, tá? Não é só um exemplo, não. O avô chegava em casa e dava a hora dele comer. Se o prato não tivesse na mesa, ele brigava com a avó. E a avó corria para obedecer, não é? Então, a criança que chegava nesse cenário, ela tinha uma estrutura de obediência na sociedade. O avô obedecia ao chefe, a avó obedecia ao avô. Então, a criança obedecia ao adulto. Ainda aquelas crianças de temperamento mais forte
às vezes davam um pouco mais de trabalho, mas acabavam entrando nos eixos, muitas vezes, dessa estrutura de obediência. Aí os tempos mudaram. Então, assim, o meu avô não precisa mais ficar submisso a esse patrão. Agora, inclusive, tem leis trabalhistas, a informação, a internet. Então, o homem agora procura outro trabalho se não estiver satisfeito com aquele que está. E não fica obediente, submisso. As mulheres também não ficam mais obedientes e submissas aos, né, maridos, porque podem se separar, não têm 9 filhos e não ficam só em casa, né? Então, quando a criança chega, ela se depara com essa estrutura de sociedade. Aí a gente espera que ela obedeça. Ela não tem mais como obedecer como obedecia antigamente, porque a estrutura é nova. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Né? Então, é claro que isso não tira, né, o lugar de autoridade dos pais. Precisamos ser autoridade dos adultos, né? Em geral, avós também, que tem essa história que a avó estraga a neta. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, a avó... Eu acho uma bobagem isso. Não é? Né? A avó e a avó ajudam a educar de uma maneira muito linda, né? E é maravilhoso. Então, a gente exige, a gente espera das crianças algumas coisas que ela não tem como nos oferecer isso de volta. Porque elas não têm o exemplo. Isso, mudou. A estrutura mudou. Por isso que a nossa interação com elas tem que mudar também. Agora, você tocou num ponto também muito interessante, que é, se a gente dá tudo que não teve, não é? Como é que essa criança vai ficar? Pode ser tirana, como você falou, pequenos tiranos que, quero, não quero, eu quero. E aí a gente fica com medo, volta pro medo, do escândalo e acaba dando qualquer coisa, tudo, quando deve, quando não deve, né? Ou também, eu tenho aquela criança que não tem motivação para fazer nada, porque ela já tem tudo que quer. Porque qual é o nosso motivo para fazer alguma coisa nessa vida? É querer alguma coisa. Querer conquistar. Né? A gente tem que querer alguma coisa. Se nós não quisermos nada, para que se mexer? Né? Então, quando eram tempos muito difíceis, as pessoas queriam comer. Elas trabalhavam para comer. Né? Agora os tempos estão diferentes. Muita gente já está conseguindo tranquilamente acessar a comida. Muito mais gente do que antigamente. Né? Então a gente vai subir. Agora é para consumir, né? E aí, assim, né? Alguns não estão nem tendo mais esse patamar de vontade, de desejo, porque estão todos satisfeitos. Você pergunta, o que você quer ganhar de presente de aniversário? Tem criança que não sabe responder, ela tem tudo. Tem criança que tem tudo. Que loucura. Isso é verdade. E a cada aniversário, Leda, uma loja inteira de presentes é despejada dentro da vida da criança. E a criança depois fica acusada de não guardar os brinquedos, porque ela não dá conta. Aquilo tudo, quando se esparrama no chão daquele baú que a gente vira, assim, ó, nem a gente daria conta de guardar. Imagina ela. Ela olha para aquilo, ela nem tenta, ela se joga no chão e chora. Tem razão, essa questão do desejo, o que a gente esperava, porque a gente tinha antigamente a coisa do Natal, né? O Natal era um presente melhor, aí tinha quem, tipo eu, faz aniversário perto do Natal, então vinha aquelas desculpas esfarrapadas de vou te dar um presente melhor para valer um melhor para valer pelas 2 datas. Sim. E que me irritava profundamente. Claro. Minha mãe e meu pai até não faziam isso, mas muita gente em torno fazia. Sim. E eu tenho amigas do dia 24 de dezembro que têm esse trauma até hoje. Acredito. De 24, 25, assim, que não tem festa, que não tem 2 presentes, o de aniversário de Natal, mas a gente sonhava com, né? Exato. Porque a gente tinha o desejo, tinha
à vontade, esperava, guardava dinheiro no cofrinho para conseguir. Isso. Tudo mudou, É. né? E também não estou querendo só dizer que aquilo que era bom, não, entendeu? Legal que mudou, legal que tudo acontece, mas a criança tem um interfone com uma idade muito primária ainda, né? Eu me lembro quando a gente Acho que o interfone, e ela parece que nasce sabendo isso, Sim. né? Enfia aquele dedinho assim e vai. Esse é outro ponto interessante. A gente acha que a criança nasce sabendo que é para pegar o celular e fazer assim. Mas ela vê a gente. Não! Na realidade, quando os caras foram pesquisar qual era o jeito mais intuitivo de usar o celular, eles botaram na mão da criança. A criança foi e tocou assim, touchscreen. Foi aí, a partir da criança, que surgiu a tecnologia, e não o contrário. Então, não é que eles nascem sabendo, é que foi baseado neles. Foi baseado neles. Agora, ao mesmo tempo, é muito legal, porque eu vejo com a minha neta, e é a experiência que eu tenho, né? Dela escolher as coisas, ela quer escolher a roupa dela, e ela tem uma lógica, tipo assim, eu queria pentear o cabelo dela, porque ela saiu do banho, estava com o cabelo comprido, embaraçado. Ela disse, não, eu vou pentear, o cabelo é meu, eu penteio. Uau! Aí eu fiquei olhando para ela e falei, é mesmo, o cabelo é dela, ela penteia, né? É muito louco, né? Porque eu também não tinha pensado nessa hipótese né? Da propriedade, da coisa do direito, né? Que ela já vem reivindicando. Sim. E escolher a roupa, eu me lembro que eu gostava de escolher e a minha mãe corrigia muito. Não, isso não combina com isso. Hoje em dia, a gente também é meio frouxo, né? A roupa nem combina, mas você deixa a pessoa escolher, porque ela que escolheu, ela quer escolher. Eu não sei também. Como é que eu vi um post seu que eu achei maravilhoso, que era você falando para o seu filho, Petrus, né? Para ele calçar o chinelo. E aí ele não calça e tal. E aí você faz um discurso sobre o prazer e a dor. E a dor. E que é muito bem sacado, né? Foi uma sacada muito boa sua, maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quer dizer, como é que a gente contraria? Porque tem aquela criança, tipo, insuportável, que o pai joga para você. No avião é muito comum. A criança está chutando o banco da frente e você está ali desconfortável. Aí você dá uma olhada para ver quem é que está chutando o banco e o pai ou a mãe diz, a tia não gosta que você chute. Ou a avó. No meu caso, agora com cabelo branco, vão dizer avó. A avó não gosta. Quando ele deveria dizer que não é assim que a criança se comporta, e não que eu não gosto, não botar a culpa em mim, né? Mas para não assumir o não, você joga para o outro, né? A tia não gosta, o mundo não gosta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o prazer, a dor e a educação propriamente dita, o negar uma coisa para a criança, né? E ela vai continuar gostando de você, se você souber. Na verdade, ela precisa disso para continuar gostando de você. Muito bom. Uma criança que é completamente solta, ela não tem ela não tem maturidade para essa responsabilidade. Então, ela começa a brigar com o pai e com a mãe, ela começa a irritar com o pai e com a mãe, inconscientemente pedindo, eu preciso da tua orientação. Eu preciso que você coloque os parapeitos da ponte aqui para eu poder passar com segurança. Né? Então, ela fica insuportável e agressiva com os pais quando falta essa segurança. Então, eu preciso que você me dê algumas orientações, né? Aí, a tecla que eu bato é como fazer isso, não é? Porque quando a gente fala precisa dar limite, a nossa cabeça vai para um lugar de poda, de corte, de reprimir, né? De não permitir. Porque a gente foi reprimido, então é o que a gente entende. É isso, é isso. Esse conceito não foi aprendido só mentalmente, ele foi vivido, né, por nós. Então, a gente consegue muito bem ficar com a parte boa do limite, que é como eu brinco, né, que é a orientação. Então, por exemplo, uma criança que está chutando o banco da frente da poltrona do avião, como você falou, né, primeiro que o pai e a mãe não tem que esperar a pessoa da frente virar para trás.
Começa daí o negócio, né? É a É. minha visão. Você está numa esfera de uso compartilhado ali, né? E existem situações e coisas e ações que não podem ser permitidas, né? Agora, se você simplesmente parte do princípio, é preciso pôr limite, você fala não, aí a criança chuta. Eu já falei que não, aí a criança chuta. Aí daqui a pouco você pega a criança no colo, você puxa, para de fazer isso. Aí você não vai para ela chutando, você vai para ela berrando. Não resolve, né? Não resolve. Então, se eu paro com o paradigma do limite que me leva para esse caminho da força, né? E eu penso mais sobre, agora dispondo de informações sobre o cérebro da criança, sobre como a criança funciona, a gente pode, bom, eu preciso orientá-la. Ela precisa saber que ela não pode chutar a poltrona da frente. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí depende um pouco da idade dela, né? Se for uma criança muito pequena, 2 anos, né, e já precisa estar na poltrona dela para decolagem, aterrissagem e tal, vale muito a mudança do foco. Ah, eu vou ler um livro, eu vou contar uma história, eu vou brincar de índio, vamos sentar como um índio, que aí cruza a perninha, e aí a gente vai mudando o foco, que é... Se a criança já é um pouco maior, aí eu começo a contar histórias. Uma vez eu viajei de avião e, gente, eu cheguei no destino, eu tava com as costas doloridas, mas tão doloridas que eu não consegui. Aí a criança vai ficar assim e tal. Enquanto você vai falando, aí você já vai puxando a criança, né? Sabe que tinha uma pessoa que me chutou as costas a viagem inteira. Ai, eu fiquei muito chateada. Olha, tem alguém na sua frente sentado. Será que tá acontecendo isso com ela? Ai, 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 vamos fazer assim, ó, vamos ficar... Aí você mostra como fazer com a perna, o que é legal, o que não é legal. Dá uma olhada para você ver que tem alguém ali. Aí você põe a criança numa posição que ela veja que existe alguém ali na frente. Porque todas essas coisas óbvias ainda podem não ser óbvias para a criança, né? Às vezes a criança não se deu conta simplesmente que tinha alguém ali, não é? E a gente fica, não pode, não pode, não pode. Não pode por quê? O que acontece? Quem tá ali? O que é? Enfim, então é uma forma de você pôr limite, mas só a parte boa dele, que é com orientação. Tem alguém ali, quando tem outra pessoa no lugar, a gente precisa respeitar, né? É um lugar que a gente compartilha. E aí a gente chega dentro dessa modalidade de como dizer não, como orientar, como conduzir, nessa questão que você falou, né? Do post, né? Do como que eu conduzo a criança de acordo com o sistema de motivação dela. E não só a criança, tá? Eu aqui fico adaptando tudo para a relação adulto-criança, mas isso é da programação neurolinguística, da PNL, e vale para qualquer pessoa. Nós estamos falando de metaprogramas, né? Então, nós temos metaprogramas para tudo na nossa cabeça. E um deles diz respeito à orientação da nossa motivação. Algumas pessoas são orientadas a fugir da dor. Então, se você falar, olha, vai ficar doente, ela funciona. Ela age. Olha, vai ter multa, então ela age. Olha, vai ter um castigo, então ela... Tem outras pessoas que você fala, vai ficar doente. Ela, não, acho que não fica, não. Aí outra você fala, não, ó, vai ter um castigo, hein? Ela fala, tô morrendo de medo. Ela não liga. Aí você fala, meu Deus, como que eu faço com essa pessoa, né? Porque provavelmente a motivação dela é em busca do prazer. Então, assim, ao invés de falar, ó, vai ficar doente, você fala assim, não, faz bem, você vai ficar muito forte. É diferente, você não está buscando ficar forte, buscando ficar melhor, vai ficar quentinho, igual do chinelo foi isso. Eu ficava falando para ele fugir da dor. Calça o chinelo, cara, tá frio. Ele devia ter uns 2 anos e meio, eu acho. Põe o chinelo, tá frio, você vai ficar gripado. Ele olhava para mim, olhava pro chinelo, botava, daqui a pouco já tirava, não sei o quê. Filho, põe chinelo, cara. Você vai pegar alguma coisa, tá frio, vai pegar friagem. Tudo dá dor, né? E nada, não funcionava. Aí, por fim, eu lembrei disso. Falei, deve ser que esse menino é da motivação de buscar o prazer e não fugir da dor. Eu só tô usando tentativas de fugir da dor. E aí eu tive a ideia. Eu falei, cara, põe o chinelo para seus pés ficarem quentinhos. Ele fez, tum! Olhou para mim assim. Nem ele sabe por que ele fez, sabe assim? É porque é programa do cérebro. Não é uma coisa de simples vontade de obedecer ou não. Entende? E é isso que a gente precisa saber. Porque senão a gente acha que é rebeldia pura. Não, ele só não quis me obedecer. Não é isso. E isso é não é. fundamental, que é o prestar atenção no outro, né?
Porque você tem que saber de que ramo ele é, né? Se ele é da dor ou se ele é do prazer. Mas você só vai descobrir isso se você prestar atenção mesmo, de verdade, e Sim, não terceirizar, exato, né? exato. É claro que Aliás, aí a gente tem que fazer uma diferença antes que venha essa chatice do cancelamento. Tem a pessoa que terceiriza porque deixa o filho sozinho muito cedo, porque tem que sair para trabalhar, não tem com quem deixar, é muito pobre e tal. Eu sei que existe essa pessoa, mas também existe a pessoa que quer viver a própria vida, é, né? Ir sim, para o cabeleireiro, ir para o almoço com as amigas, e terceiriza para babá, para empregada, para alguém, para avó, para alguém sem essa preocupação de prestar. Ela não tem a preocupação de prestar atenção, depois ela também não sabe lidar, e às vezes você entrega para uma babá que super atenta e super querida, e às vezes para uma que está ali só cumprindo um protocolo. sim. Então, ele não está prestando atenção, porque o barato é você sacar como é que o outro reage, né? E aí Para a você gente vive com... poder falar com ele, o seu pé vai ficar quentinho, você vai proteger o seu pé, você só vai falar isso ou se você tiver o seu conhecimento, ou se você conhecer seu filho, ou seu neto, ou seu sobrinho profundamente, né? Isso. E eu falo que a gente, às vezes, convive com filhos desconhecidos. É verdade. É. E tem uma cena que eu vi um dia desse na internet também, num avião, no Instagram, não sei se você chegou a ver. Era uma criança que urrava, assim. Eu fiquei prestando atenção porque eu tinha visto recentemente uma criança com problemas, uma criança autista, que o expulsaram do avião. Eu tinha ficado muito comovida com essa história, porque a criança não queria botar a máscara, ou não queria sentar, enfim, uma falta de habilidade total do pessoal que estava em torno. A família explicando e tal, mas foi uma coisa muito ruim. E eu fiquei prestando atenção, nesse caso, achando que era semelhante. Não era. Tinham tirado, a menina teve que desligar o celular. Uhum. E ela pirou de Eu raiva, vi, sabe? Ela não pode ser contrariada. eu vi. Aquilo é bizarro. É muito É, louco isso, né? é uma tristeza, Leda, é um lamento, assim. É, é, e o pior, a pessoa mais prejudicada nessa história toda é a garota, que não teve orientação adequada, sabe? Então, assim, ela está com 12 anos, ela dá um escândalo absurdo que já é um sintoma de síndrome de abstinência, tá? Nós estamos já com uma turma de adultos viciados em tela, né? Muito grande. Já existe projetos de reabilitação para viciados em tela, Uhum. né? No Brasil não tem ainda, pelo menos não tenho conhecimento de centros de reabilitação, mas na China já tem, né? E nós Mas estamos... tem um psiquiatra daqui de São Paulo que está trabalhando esse assunto, e a novela da Glória Pérez está tratando desse assunto também, travessia, do vício nas telas. Eu fiz uma Porque live já esses dias com um pesquisador que trabalha, se eu não me engano, com ele. Não sei se você se refere ao Nabucco, esse de São Eu me Paulo. refiro ao Nabucco. Eu É. tenho uma entrevista com ele no meu canal, inclusive. Isso, ele é sensacional. E tem um Igor Correia, um outro acadêmico também, 2 pós-doutorados nessa área, que é fantástico. Nós fizemos também uma live recente e é assim um trabalho que a gente precisa olhar, gente, porque a gente está se perdendo. Imagina como estão as crianças e adolescentes, né? Você estava falando, eu não sei se eu não sou viciada. Eu acho que eu sou viciada. É. Né? É claro que eu Nossa. não vou deixar de fazer as coisas porque racionalmente eu vou parar, mas se deixar, eu permaneço a maior parte do meu tempo com uma tela na minha frente, porque eu trabalho assim, porque não sei o quê, enfim. E São aí, várias desculpas ou várias justificativas, porém, né? Não sei se a tela não estivesse ali, como é que eu ficaria, né? exato, exato. E existe uma explicação também para isso, né? Porque é o menor esforço com a maior recompensa. Então, assim, a gente tem um sistema ativado de recompensa no uso das telas, principalmente redes sociais, né? E uso recreativo, jogos, games, né? Você está sem fazer quase nenhum esforço, porque está parado, seu corpo está em repouso, digamos assim, né? E você tem uma super liberação lá de dopaminas, né? E
hormônios do prazer, como a gente chama, né? Enquanto que você poderia ter uma liberação também de dopamina, endorfinas e tal, pedalando uma bicicleta, por exemplo. Só que isso tem mais esforço, né? Então, é uma E não comparação. é tão divertido. É uma comparação que acaba ficando até um pouco injusta, né? E soma isso que para pedalar uma bicicleta, se a criança tiver até 12, 13, 14, o adulto tem que ir junto, né? E aí você complicou bastante a história, porque aí eu preciso da disponibilidade da agenda da mãe ou do pai para acompanhar, né? E aí a coisa vai indo. Então, por uma razão ou outra, e esse monte de desculpas verdadeiras que temos, mas são desculpas, né? A gente vai empurrando a tela para as crianças, daqui a pouco a criança não consegue mais sair, porque ela ainda não tem o controle inibitório completamente desenvolvido, que termina só com 25 anos, só para dizer, viu? Demora. Caramba. Que é o córtex pré-frontal, né? O neocórtex aqui, que é o último que termina de maturar, né? Então, a gente precisa ser o neocórtex da criança até que o dela termine de maturar. Mas a gente precisa estar cuidando da gente, né? Do Claro. nosso uso, né? Para a gente poder cuidar do uso da criança. Então, mas tem sim orientações que nos ajudam bastante. Como é que a gente descobre ou avalia o temperamento da criança? E onde que o temperamento de uma criança também altera todo o processo? Sim. Bom, temperamentos é uma coisa que eu sou apaixonada e que explica muita coisa. Pode nos ajudar bastante. Então, existem testes, né, que a gente precisa somar com o atendimento, com a interação, para poder validar aquilo que veio no teste. Até porque os testes para adultos são de autoconhecimento. A própria pessoa responde sobre si. Então eu fico refém do quanto ela tem autoconsciência, né? Algumas pessoas têm um bom nível, outras nem tanto, né? É muito diferente saber como eu sou de como eu me vejo. Em alguns casos a discrepância é muito grande, né? É verdade. Então é interessante. Com a criança é por observação dos adultos do entorno dela. Então, se eu for fazer uma avaliação de temperamento de uma criança, eu vou pedir, por exemplo, para os pais mais uma avó, para os pais mais a babá, né? Para a gente poder ter pelo menos 3 opiniões ali, mais a nossa observação, para poder fechar ali um possível. E quando é criança, a gente ainda fala em possível, né? Predominante sanguíneo, possível predominante colérico, possível predominante melancólico ou possível predominante fleumático, né? E isso nos ajuda a entender muita coisa. Então, no uso das telas, por exemplo, né, eu posso ter ali algumas coisinhas já de informações. Só que para telas é sempre uma coisa à parte. Eu nem gosto muito de usar telas como exemplo de nada, porque a tela tem um monte de gente lá por trás, né? De engenheiros, psicólogos e tal, pensando em manter a pessoa mais tempo presa lá. Então ela vai pensar, inclusive, para esses temperamentos todos. Ela tem as manhas para cada um, né? Mas para o resto da vida, né? Os temperamentos dizem muito assim de como a criança vai se comportar, sabe? Se ela vai ser mais para fora, extrovertida, vertida para fora. Então, aquela criança que às vezes você, sei lá, tem 1 ano e meio, tá no seu colo, você entra no elevador, vem alguém estranho, ela, oi! Né? E tem outra que vem alguém estranho, ela se esconde. Não é? Então, isso já são sinais de introversão, aquela que se esconde, vertida para dentro, e extroversão, aquela que se expõe, vertida para fora, né? E daí decorre um monte de outras coisas. Eu costumo dizer que é um mapa para você fazer o plano de educação. Você já sabe o que veio de fábrica e o que você precisa desenvolver. E você sabe também o que veio que você precisa cuidar para não extrapolar. Uma coisa que você fala que eu gosto muito também é a questão de aprender para ser mãe e ser pai, né? Eu diria que é preciso aprender a ser avó também. Boa! É preciso aprender. Boa! Né? Porque é um sentimento novo. Sem Você dúvida. não é? Com a maternidade, você, no caso da mulher, você ainda tem a coisa das coisas acontecendo no seu próprio corpo. Sim. Não é? A sua barriga crescendo, a criança chutando, você enjoando ou não enjoando. Enfim, você tem um monte de sintoma. O que o pai já não tem. Sim. Ele tem que buscar
né, achar esse lugar aí. Sim. E depois que a criança vem, você tem... Aí você se vê a avó, que também o avô, que também é uma piração, uma coisa totalmente nova, né? Delícia, deve ser muito bom. É muito bom, é muito bom. Mas é uma coisa nova, é uma Sim, descoberta. sim. É um lugar novo, é uma postura diferente. Você vai ser uma pessoa... Você vai ter que lidar com aquela situação. Tem um aprendizado aí. Com E a gente certeza. não tem bula, né? A gente não tem um curso, né? Faz um curso de mãe, um curso de pai, um curso de avó, um curso de avô, né? Quando É eu me descobri mãe, claro que a intuição ajuda, né? Evidente. uhum, O é, afeto, claro. é um bom guia, né? O afeto é um bom guia, um bom termômetro para saber se a gente está indo bem, né? Agora, quando eu me descobri mãe, eu achava que eu sabia. E esse é o pior jeito de não saber, né? Achando que sabe. É perigoso É, esse. porque não saber, sabendo que não sabe, pelo menos você está aberto, buscando informação, né? Agora, não É. saber, achando que sabe, é o pior jeito de não saber, né? Então, assim, o tombo foi grande, no meu caso, né? Eu achava que a criança ia nascer, eu ia ficar 4 meses com ela de licença maternidade, mais um de férias, 5 meses, ia colocar numa boa escola, período integral, e ia continuar a carreira, claro, né? É fácil, gente. Uma criança não pode impactar tanto assim a vida de uma pessoa, né? No entanto, a vida tinha outros planos. E o meu filho chorou praticamente 3 anos, assim, muito, 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 muito. E aí eu tinha certeza, já no quinto, sexto mês de choradeira incessante, que eu não sabia. Aí eu já sabia que eu não sabia, né? Mas eu estava em desespero e eu chorava junto com ele. E eu falei, cara, eu não sei dar conta disso, eu não consigo. E foi quando eu fui buscar informação ali, mais ou menos no sétimo, oitavo mês do meu E filho. por E que alguém ele chorava? Você descobriu? ele tinha algumas questões biológicas mesmo, ele tinha uma imaturidade intestinal, então ele não conseguia evacuar. Ele também tinha refluxo. Na época, né? O meu filho vai fazer 12. Então ainda não se tinha esse boom, por exemplo, do Instagram. Não se tinha. Uhum. Então o algoritmo ainda não estava jogando na minha cara toda hora informações sobre criança, bebê e maternidade. Não tinha. E eu não tinha essa experiência prévia, nem de outros filhos, nem de sobrinhos. Eu fui a primeira dos dois lados a ter filhos. Então não tinha. E eu não sabia, não sabia, não sabia. E não tinha nem passado na minha cabeça estudar para ser mãe, porque achava que para isso não precisava, né? E a hora que eu comecei a estudar, porque alguém falou, mas você não pensou em ler um livro sobre isso? Eu falei, existe? Olha o tamanho da ignorância, né? Eu já estudei para tanta coisa, mas para isso eu não tinha pensado, né? E eu comecei a estudar, Leda, parece que assim se abriu um mundo novo para mim. Eu falei, uau, por que que não tem um curso para ser mãe? Por que que até tem aquele curso de maternidade, né, para É, gestante e tal, mas que lida com o corpo físico, não nada de é. comportamental e emocional, né? E aí o mergulho foi tão profundo, né? Eu fiquei muito estarrecida até, porque aí eu descobri que tudo aquilo que eu achava que era educar, na verdade, era muito mais próximo de adestrar. E que educar era outra coisa. Né? Caramba, é mesmo. Você dizer parabéns quando a criança fez o que você quer e dizer não, vai ficar de castigo quando ela fez o que você não quer, isso é adestramento. É. Não é? Você pode fazer com o ratinho na gaiola. Se ele for pro lado que você quer, você dá uma gotinha de suco de laranja. Se você for pro lado que você não quer, você dá um choque. Ele só fica do lado que você quer, rapidinho. Não é? Isso não é educar. E aí eu fiquei enlouquecida. Eu falei, meu Deus, então agora eu preciso aprender como é que faz isso, né? E aí o mergulho foi intenso. E eu falei, vou fazer o curso que eu queria ter feito. Então hoje eu tenho os cursos para pais e mães, né? Aqueles que eu gostaria de ter feito para saber o que fazer nessas situações que a criança, por exemplo, se coloca em risco, está enfiando os dedos na tomada, a criança está mexendo com alguma coisa perigosa, a criança está deitada no chão do shopping fazendo uma birra ou do supermercado. Tem jeito, tem método. Tem método. Faz o quê? Eu nunca vivi essa situação assim, de uma criança, sabe, deitar no chão e tal. Eu tenho uma amiga que viveu uma situação assim com uma neta
E a menina disse, ela queria um brinquedo, e essa minha amiga até uma pessoa com muito recurso. Mas ela disse, não, hoje não, no dia do seu aniversário, no Natal, uma coisa assim, eu te dou. Mas é muito caro para hoje. Hoje eu deixo você escolher um brinquedinho. Sim. E a menina disse, não se diz não para a Luana. Meu Deus. E ela falou, meu Deus, que monstro é esse? O que é isso? Ela ligou para o filho e falou, busca aqui, porque eu não estou entendendo, não sei lidar com isso. Entendeu? É pânico. E é muito louco, né? Eu É. também nunca vivi a situação daquela criança, mas já vi. Criança deitada no chão, no shopping, urrando, chorando, gritando, esbravejando. Nossa, é pirante, né? Eu não sei como é que eu reagiria. Como é que faz com uma criança que faz isso? E agora a gente está Dá vendo para dar uns tapas, né, logo. Eu sei que não pode bater e tal, mas a minha primeira reação acho que seria essa. Pô, vou te bater, né? Você vai parar com isso, entendeu? Vai parar. Mas eu nunca bati também, não. Eu só Ei, falo isso. se vai chorar, vou te dar motivo, né? Mas não é que a mãe da gente falava isso, né? Você quer chorar, eu te dou um motivo. É. Com cinto, com chinelo. Eu também não apanhei. Eu não tenho esse histórico de violência. Assim. Eu não apanhei e não bati. Mas, assim, a primeira reação, aquela criança deitada no chão, chorando, todo mundo te olhando, já pensou? Sim. É terrível isso. E todo mundo dando palpite, porque todo mundo dá Julgando, uma, né? Julgando, olhando pra gente julga e naquela situação. conhece, e tem uma solução, e você sabe que não funciona aquela solução. Sim. Mas tem método. Vou te contar basicamente passo a passo aqui para a gente não ficar sem essa resposta, para não ficar assim, como assim? Que método? Que jeito? Tem jeito, tá? Uma coisa que eu me baseio muito da programação neurolinguística de novo, rapport, que é acompanhar para depois conduzir, basicamente. Então, uma possibilidade é a gente chegar para a criança, ela tá lá no chão esperneando, você vai com cara boa, porque se você for com cara de vou te matar, já não vai funcionar, né? Você vai com cara boa e fala, fulana, você quer aquele brinquedo? Ela para de chorar e olha para você, porque é isso que ela quer. Então você reconheceu o que ela quer. Ela, opa, tem uma conversa aqui, né? Me interessa. Ela olha para você e você fala, você quer? Ela, quero. Então vem comigo. Dependendo da idade, você pode pegar no colo ou pega na mão, né? Se for maior. Então vem comigo, vamos conversar. Vamos conversar sobre esse brinquedo. Aí ela vem. Você já conseguiu o interesse dela. Você já conquistou a atenção dela. Você não falou que vai dar, porque não é para mentir. A ideia não é enganar a criança, mas é você. Eu entendi que você quer. Eu tô aqui, eu já entendi, eu sei que você quer. Vem cá. Vamos conversar sobre isso. Você quer muito esse brinquedo? Quero. Você sabe que teve uma vez que eu também queria muito uma coisa? Você conta uma história sua. Pode ser de adulto, inclusive. Você sabe que outro dia eu queria muito comprar um negócio? Porque a criança ela não sabe que a gente não compra tudo que a gente quer. Ela não tem essa ideia. Ela acha que a gente compra tudo que a gente quer. Porque aquilo que a gente vetou na cabeça, não, vou deixar para o mês que vem, ela nem sabe. Ou então, não, isso não está ao meu alcance. Não, nem olha, gata, nem acha bonito, porque não é para você. Ela não sabe que isso aconteceu. Né? Então, eu vi outro dia também uma coisa que eu queria muito. Você sabe o quê? Nessa hora que você vai puxando a conversa, você já vai tirando a criança da cena. Porque o estímulo visual vai fazer ela ficar no looping. Ela olha de novo porque ela queria, ela chora de novo, ela berra, ela espera. Então você vai puxando ela, vai... Eu vou te contar. Porque eu também queria muito. E você conta a história, que você queria muito, depois você juntou dinheiro, ou você esperou uma data especial, ou você conseguiu de algum jeito. Então vamos fazer uma coisa? Vamos abrir um bloco de notas aqui no celular e vamos criar a sua lista das coisas que você quer muito. Porque aí quando for uma data especial, a gente volta aqui para essa lista. Se você ainda quiser, aí é a hora que a gente vai comprar. Vamos fazer? Com esse método, uma criança é capaz de entrar numa loja de brinquedos e você sair com a lista de 100 itens. O meu filho tinha presente de Natal, Natal e aniversário para até 21 anos. Das coisas que ele queria. Porque assim, tá bom, você quer? Vamos. Às vezes tirava até foto, botava ali na lista, vamos deixar aqui. Aí quando chegava uma data especial, eu falava, bora ver a lista? Um monte de coisa ele já não queria mais. Eu falei, olha que legal. Às vezes a gente quer muito alguma coisa, né? Depois passa. Algumas coisas a gente quer muito e continua querendo. Essas a gente precisa dar um jeito de conseguir, né? E aí a gente vai construindo isso com a criança, né? Isso é educar, porque ela sabe que não é tudo que ela quer na hora que ela quer, mas que pode ser em algum momento. Que também é bom que ela creia, que ela acredite que ela pode conquistar tudo que ela quer, não é? Então
um processo que ela vai conseguindo crenças, pensamentos, raciocínio de para que é o dinheiro, quanto dinheiro tem hoje disponível, é uma data especial ou não é, é um dia de gastar muito ou não é. Claro que cada família tem sua política, né? Mas, basicamente, a gente vai passando valores, né? E vai não pensando pela criança, Leda, ensinando a criança a pensar. Esse é o nosso papel. Quando a gente diz não dá para comprar hoje, a gente pensou por ela. Quando a gente fala que dia é hoje, quanto custa isso? É uma data especial? É dia de gastar bastante? E aí ela vai pensando. Né? Quando que a gente compra presente caro? Em data especial. Hoje é uma data especial? Enfim, dependendo, claro, de novo, da política de cada família. Né? Mas não pensar pela criança, ensinar a criança a pensar. E, de modo geral, essa construção do pensamento funciona? Funciona com qualquer temperamento, com colérico? Tem os mais difíceis. Qual que é o mais difícil? O colérico? Que é o meu temperamento, a propósito, então eu tô liberada, posso falar dele, viu? O meu filho diz que é o meu, por isso que eu me interessei. Maravilhoso. Coléricos, vamos lá, vamos falar um pouquinho do colérico. É um temperamento difícil, sim. Boa parte das pessoas que acabam me procurando são pais e mães de pequenos coléricos, né? Porque é um temperamento que ele não se contenta, ele tem uma vontade muito forte. Então, assim, por exemplo, se você tem um temperamento mais melancólico, fleumático, ele fala assim: eu quero pipoca. Aí você tá num lugar que não tem pipoca. Você fala: tá bom, quando a gente chegar em casa a gente faz pipoca. Ele fala: mas eu quero pipoca. Você fala: tá bom, a gente faz quando chegar em casa. Beleza. O temperamento, sei lá, sanguíneo, fleumático, esses podem esquecer. O melancólico, ele pode até lembrar. O colérico nunca vai esquecer a pipoca. Aí você sai do evento, a criança tem, sei lá, 2 anos, 3, e ela no caminho até chegar em casa dormiu no carro. Acontece, né? Nessa faixa etária é bem comum. Aí ela chega em casa, você vai pegar e vai falar: ai, graças a Deus, dormiu, né? Não vou precisar fazer a pipoca. Você vai botar na cama o colérico de 3 anos, ele abre o olho e fala: eu quero pipoca! Você falou que ia fazer quando chegar em casa. Ele não esquece. Se ele não acordar, ele acorda no dia seguinte chorando porque você não fez a pipoca que você falou que ia fazer. Sabe? O sanguíneo, não? O sanguíneo pode também ser assim. Ele também é um temperamento forte. Ele também vai para raiva quando fica frustrado, né? Os dois que vão para raiva são colérico e sanguíneo. Melancólico e fleumático vão mais para tristeza quando frustrados, né? Mas o sanguíneo, ele esquece mais fácil. Ele pode ser meio desligado, meio avoado, sabe? Ele quer muito, mas às vezes ele já esqueceu, deixou passar, e amanhã ele pede de novo, ele quer e tal. Então, ele tem um pouco... Mas ele também é firme, ele também tem querer forte, sim. Se for colocar na régua... O colérico é mais fixado, né? O colérico é fixado. Né? Fixado é uma boa palavra. Depois que ele quer e pronto. Né? Depois que ele quer, minha amiga... É um desafio. É duro. A batalha é árdua. É um jogo duro. E o melancólico, ele quer e quer muito também. Mas ele vai para a tristeza. Então, se você fala: não, aqui não tem jeito, não tem. Então, ele fica mal, às vezes, ele sofre, às vezes muito mais do que você imagina. Só que é para dentro. Então, você nem sabe o tamanho de estrago que você está fazendo, dependendo do jeito que você fala com ele. E você acha que está tudo bem porque ele está obedecendo. Então é mais difícil. Mais difícil. Porque o que é mais para fora, o que é mais evidente, o que torna as coisas mais, os sentimentos mais evidentes, você consegue lidar melhor, eu acho. Porque você consegue perceber o que está acontecendo, se você é atento. O que guarda a pessoa introvertida, a pessoa que cozinha a dor, entendeu? Essa pessoa é mais complicada para você não traumatizar. Porque também tem isso, né? Eu não sei se foi influência dos tempos que a gente passou de alguma geração. Dizem que as pessoas, as mães e os pais mais liberais e mais permissivos,
são filhos da ditadura. Uhum. Então, por isso, são mais permissivos, mais benevolentes, mais ou menos autoritários, ou têm mais medo de dar ordem, Sim. de não ser benquisto, enfim. E tem gente que não, que é mais firme, né? Que é mais... não sei como seria o temperamento, talvez fleumático, né? Uma pessoa mais firme, fala, não, agora não é hora de comer chocolate. Né? Eu já sou mais molenga, eu já ia falar, deixa comer, entendeu? Eu já tendo a ser mais flexível, Isso, digamos assim. isso de gerações faz muita diferença, sim, influencia muito. Mas não influencia o temperamento, mas o comportamento. Porque assim, ó, a gente tem um movimento pendular, geralmente, né? Veio de muita repressão, aí a gente vai para permissividade, né? Ou veio de muita permissividade, na próxima geração volta para a repressão, sabe? E eu fico com a esperança do momento que a gente vai conseguir equilibrar isso, sabe? E em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Mas também depende do papel que a gente ocupa. Por exemplo, uma mãe que foi muito autoritária pode ser uma vovó permissiva. Varia também de papéis, né? Em geral né? E aí dá uma dificuldade também danada, né? Ali, às vezes, na família. Mas a vontade forte ir para fora, ela pode ser muito difícil. Mesmo que você saiba o que está acontecendo, se você também tem um temperamento forte. Então, assim, tem alguns riscos. Eu diria que tem a dor e a delícia de ser o que é para todos. É verdade. Porque se você... ninguém está isento, né? Ninguém está livre. Não tem como. Leve e solto, né? Você tem as duas partes o tempo todo. A sua criação contra a criação que o seu filho, a sua nora, ou a sua filha, ou o seu genro querem dar para a criança, e você está ali também. Por isso que eu falo que o papel... Você tem que fazer um curso para as avós. Ai, que delícia, eu vou fazer. Basta, porque é uma situação delicadíssima, né? Você não pode falar quase nada. Eu acho que é o papel mais difícil, é o papel da sogra, é o papel da avó, porque você... O limite é muito tênue, né? Qualquer coisa que você falar pode ser usada contra você, sabe? Sim. Você fica ali sem saber, né? Às vezes você quer aliviar. Mas olha, se eu posso dizer uma coisa, eu assisti uma entrevista que você foi elogiada como sogra ali. Então, assim, acho que você está mandando bem. Opa! Obrigada, que bom. Você falou outro dia que estava se descobrindo com TDAH. Foi. Está sendo. O que é exatamente isso? Que transtorno é esse? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É uma mudança, na verdade, no processamento, na química cerebral, né? Que faz com que algumas pessoas vão para a desatenção, outras pessoas vão mais para a hiperatividade e a impulsividade. No meu caso, é esse, hiperatividade e impulsividade. A gente ainda está no processo de fechamento ali, de diagnóstico, mas tudo indica que, né? E aí, por uma razão ou por outra, ou por desatenção, porque fica viajando, ou porque é impulsivo e hiperativo demais, acaba faltando a possibilidade de prestar atenção como outras pessoas conseguem prestar. Focar e se concentrar e ficar o tempo necessário para o aprendizado numa coisa só. E é um diagnóstico difícil? Olha, eu pensava que era mais fácil, que era mais simples, mas é uma bateria de testes significativa. E aparece a qualquer tempo da vida da pessoa? Necessariamente ele precisa ter aparecido na infância para que, né, embora muita gente ele apareceu e a gente não sabia que ele estava aparecendo, porque não sabia o que era, né? Não, a gente também não sabia que existia. Isso, a gente também não sabia que existia, né? Mas ele necessariamente tem que ter dado provas na infância de alguma maneira, né? Porque ele pode atenuar no crescimento, né? Na adolescência e depois na vida adulta, né? Mas algumas pessoas continuam com ele muito intenso. No meu caso, Leda, eu tive uma facilidade, que foi a parte de... No teste de
completo, a gente também faz a questão de habilidades, altas habilidades. E eu dei um pouco mais alto esse negócio de altas habilidades. Então, eu aprendia muito fácil. Então, eu nunca tive problema escolar. Isso foi tranquilo. Mas o que eu convivo, e aí quando eu fui pesquisar, que eu desconfiei que eu poderia ter, porque não foi assim, estou com esse problema, deixa eu ver o que é. Nossa, é TDAH. Não foi isso. Estava vivendo muito bem, obrigada. Mas aí eu, como pesquisadora ali, da parte de crianças e transtornos, aparecem bastante queixas nesse sentido. Falei, deixa eu entender isso aqui com mais profundidade. E a hora que eu comecei a pesquisar, eu falei, opa, acho que pode ser isso que eu sinto também. Né? Uma agitação interna que eu administro a vida toda. Mas assim, o tempo inteiro uma necessidade de estímulo, de estar fazendo alguma coisa. E às vezes uma necessidade louca de se colocar em situação mais de adrenalina, sabe? Então saio em cima da hora para poder chegar e isso me motiva, sabe? É um negócio louco, é uma coisa assim, às vezes uns rompantes de uma necessidade de doce, de chocolate, meio maluco assim, sabe? Umas coisas fora do contexto, né? Mas até aí você fala, é TPM, você vai achando explicação para tudo, né? E a hora que eu vi que isso podia ser uma deficiência de química cerebral, que eu estava tentando compensar de algumas formas, que eu fui achando, né, meios para compensar realmente essa deficiência, eu falei, nossa, será que tem alguém que vive sem essa agitação interna? Será que é possível? Será que existe? E aí eu fui fazer, eu falei, eu quero ver se eu tenho mesmo, né? Me submeter aos testes e entender. Se existe um jeito de viver com mais qualidade de vida, eu quero. Porque, de repente, a gente, como a gente não conhecia, não se testava. Então, não sabia que a gente tinha. Eu acho que isso também, não sei, é puro achismo de jornalista, sabe? Mas eu fico achando que essa quantidade de autistas também tem a ver com essa coisa de... As pessoas não sabiam, que não tinham conhecimento. Ou seja, não estão porque aumentando, estão eu acho, porque diagnosticando toda hora você encontra alguém que fala, não, meu filho é autista, o filho do fulano é autista leve, é autista isso, é autista aquilo. E não tinha isso há 30 Na verdade, anos é isso mesmo atrás. que você está falando, tinha, né? Só não sabia. Só a gente não sabia, quer dizer, claro que tinha, ninguém nasceu, não nasceu agora isso. Mas a comprovação científica de uma coisa faz com que você veja, dá maior visibilidade à coisa. E a gente está, hoje em dia, a gente está tão exposto que tudo é visível, né? Sim. E também, antigamente, os pais escondiam as deficiências dos filhos. Se você considerar deficiência, entre aspas, aí, porque se eu considerar o autista deficiente, eu não quero considerar assim. Mas as dificuldades, vamos chamar, as dificuldades comportamentais ou fisiológicas ou químicas, né? Eram escondidas. Eu me lembro, quando eu era pequena, que a minha mãe dizia, a gente vai na casa da fulana e você não vai perguntar pelo filho dela, porque o filho dela é doente, fica só no quarto. É claro que eu cheguei e falei, cadê o seu filho? Né? Evidente. Porque a pessoa fala para você não fazer, você faz. Né? E eu ficava muito impressionada. E toda a vida que falaram comigo, não pode olhar para... Sabe, a pessoa tem um defeito, não olhe. Eu, não tirava o olho, entendeu? Porque isso é uma coisa que eu sei que não tem que chamar a atenção da criança. Não é criar essa curiosidade. Eu não sei se é correto do ponto de vista da psicoterapeuta que você é, mas eu sinto por mim, assim, quando eu era pequena, toda vez que me falavam uma coisa que não podia, era uma desgraça, entendeu? Isso aí é simples também de entender quando a gente estuda o cérebro, porque eu também não sabia, né? E a gente aprendeu que era assim, você tem que falar não para aquela coisa que não faz. Mas pensa comigo, né? O cérebro processa basicamente por imagem, né? Então, quando eu falo não cenoura, não... Você já pensou na cenoura, né? Não elefante. Você pensou no elefante, porque o cérebro ele primeiro precisa fazer o elefante para depois falar não elefante. Então, o não tem imagem. Então, quando você fala não alguma coisa, na verdade, você direciona o cérebro para aquilo. Eu estava falando com uma aluna, falei com uma aluna isso. Hoje, inclusive, foi muito interessante, porque ela falou assim, eu não quero que o meu filho tenha isso. Aí eu falei, tá, e o que você quer? Aí ela bugou. Eu falei, então coloca no seu GPS, eu não quero ir para São Paulo. Ele vai pegar o mais próximo de localização que ele achar e vai te levar para São Paulo. Porque São Paulo foi a única coisa que você deu que ele pudesse se reconhecer. É a única referência. Não é? Então a gente precisa falar o que a gente quer e não o que a gente não quer.
né? Tem que inverter porque a gente atende essa coisa do falar, da palavra falada, desejada, é muito, né? Também é uma coisa que a gente descobriu recentemente, que isso atrai. A gente Muito. achava intuitivamente, brincadeira, né? Ai, não fala isso que atrai, né? É. Era uma coisa assim, maluquinha. Os maluquinhos falavam isso, mas agora a gente vê que é A verdade, gente né? sabe que é verdade. Então, o não deve ser muito pouco usado na O educação, né? Deve ser melhor usado só jeito de usar o não na educação é dizer não, dizer não sem dizer não. Ai, meu Deus. É. Por exemplo, você chegou num consultório e tem uma escadaria para o lado esquerdo, lá, o seu lado esquerdo, tem uma escadaria, você está com a Betina tem 2 anos, e ela não vai ficar sentada até a hora da consulta, ela vai ficar explorando o ambiente, porque ela está no período sensível de desenvolvimento motor. Você já sabe disso, você vai deixar a Betina explorar. Você já foi, inclusive, com um kit de sobrevivência, porque a Betina tem 2 anos, então você levou um brinquedinho, um quebra-cabeça, É alguma coisa, claro. né? Você já Eu sabe. levei a vida inteira isso, uma bolsa cheia de atrações. Para Isso, ficar menino ficar sentado em avião, né? isso. Você tem Aí, que fazer isso, senão você não consegue, você enlouquece. isso. A única preocupação que você tem com aquele ambiente é que Betina vá para a escada. Então você chega e já fala para Betina. Não Betina, suba as escada. só não pode subir na escada. Ah, pronto. Danou-se, danou-se. Não adianta nada que você trouxe na bolsa agora. Porque agora o cérebro da Betina tá olhando para a escada e tá fazendo assim. Uma relação de amor com a escada, entendeu? Ela vai desenvolver um caso de amor mesmo com as escada. Se apaixonar pela escada. Então, se você não quer que ela suba na escada, sabe o que você faz? Você coloca ela sentada de costas para a escada e põe os brinquedos, as coisas, e vai chamando a atenção dela. Ela. Você vai ganhar um tempo. Talvez ela ainda vai ver a escada em algum momento e vai querer ir para a escada, né? E aí você vai ter que ver quais são as possibilidades da situação, né? Se você tem possibilidade de subir com ela, é o melhor dos mundos, porque você sabe que ela está precisando exercitar. Por que uma criança de 2 anos, se ela sobe a escada, você fala, onde você quer ir? Ela descer. Aí você desce a escada e fala, pronto, desceu. Você vai para onde? Ela subir. Porque a gente que é adulto sobe a escada para chegar em algum lugar. É. A criança não. Ela sobe e desce a escada para exercitar a competência que ela adquiriu de subir e descer degraus. Descoberta nova. É. Né? A nova descoberta é subir a escada. Informando para o cérebro que esses neurônios de subir e descer escadas, de coordenação motora, são úteis. Portanto, eles não devem ser podados na próxima poda neuronal. É pelo uso que a gente faz isso. Então, eu tenho lá um monte de neurônios para coordenação motora. E essa criança exercita, sobe, desce, pula, vai, sobe em árvore, desce árvore, brinca, corre, escorrega. Então, ela informa, neurônios, fiquem que vocês são úteis. Maravilhosamente úteis. Então, quando, mais ou menos aos 7 anos, vem uma poda neuronal, esses estão preservados, porque são úteis. O cérebro é muito inteligente. Agora, a criança ficou até os 7 anos só na tela, com 7 anos... Aí a criança começa a crescer. Nossa, menino descoordenado. É verdade. Sabe? Ah, estabanado. Nossa, não consegue segurar as coisas sem derrubar, gente. Pelo amor de Deus. E a gente não tem ideia do porquê, né? E tem explicações. Eu falo que nada vem do nada, Leda. É. E as pessoas falam, do Nada. A pessoa, nada vem do nada. É uma construção mesmo, né? A educação é uma construção. Né? É. De verba Agora, curta. como é que a gente vai lidar com essa violência nas escolas? Se a educação é uma construção, a prova de que a gente não está construindo de uma maneira correta está nessa violência, né? É na violência contra o professor, de novo, imagens da internet. O menino puxa a cadeira que o professor está sentado. É inimaginável isso, né? Para uma pessoa da minha idade. Assim. Você fala, como assim, né? O outro bate na professora, esmurra a professora, joga coisas. Porque as pessoas também jogam coisas sem ser professoras, né? Outro dia um homem jogou um carrinho numa mulher no supermercado. Quer dizer, as pessoas são violentas, ou têm crises, ou são violentas, ou surtam, enfim, não sei.
Mas na infância, no colégio, isso está ficando muito preocupante, né? É uma tragédia. E a gente fala, isso tem que mudar a educação, mas a educação para mudar leva anos, né? É uma tragédia. Como é que a gente vai lidar com essa tragédia? O que a gente ainda vive, mesmo nos dias de hoje, é uma visão de quem tem razão, quem vai ganhar, quem vai vencer. Então, a gente ainda hoje vive pais contra filhos. Então, assim, né, a gente entra numa relação com a criança de 2, 3 anos e disputa poder. Vai tomar banho. A criança fala, não, vai sim. Agora é uma questão de honra. Se eu não fizer essa criança tomar banho agora, eu perdi, ela ganhou. Na verdade, os dois estão perdendo, né? Aí a gente vai para a escola e a gente, pais contra a escola. Se der alguma coisa que a gente não gostou, a gente vai lá brigar com o professor, brigar com o diretor, brigar com a escola. A gente não entendeu nada. A gente não defende uma criança agredindo os professores dela, atacando os professores dela, porque até inconscientemente aquele professor atacado pode espirrar na criança, porque ele está ali e ele é um ser humano também. Então a gente tem que se unir para apoiar e ajudar essa criança. Então, você veja só, Leda, a gente acha muito bizarro quando um aluno ataca um professor, mas a gente não começa a olhar e quase não fala dos pais que atacam os professores e as escolas. É verdade. E isso acontece aos montes. Pelo contrário, a gente acha isso normal. A gente acha isso normal, porque não há um ataque físico, né? Então a gente acha que está tudo bem, mas não tá. A criança ela está assimilando isso. Minha mãe toda hora metendo, fechando o pau com a professora, brigando com a diretora, reclamando com a escola, dizendo que eles estão fazendo errado, que eles não podem fazer assim, que eles não podem fazer assado. E aí a criança vai absorvendo isso. Óbvio que na maioria dos casos, né, ela absorve essa violência verbal e comportamental que não chega na agressão física. Mas um ou outro, por qualquer razão maior aí, talvez de dor, de desumanidade, porque muitas pessoas desumanizaram, né? Você vê que a gente está fazendo curso, né? Humanização da saúde, humanização do parto, humanização da educação. Nós desumanizamos, né? E aí você pega uma pessoa que desumanizou muito, aí ela bate, ela mata. É a tragédia. É a tragédia. Então, quando a gente está numa sociedade que a gente está precisando fazer curso para voltar a ser humano, nós estamos bem longe da solução desse problema. Bem longe. É verdade. Né? Mas acho que passa por olhar que existe violência invisível em nossas relações. Muita. Se a gente pelo menos se der conta disso e buscar como que pode ser se não for com essa violência invisível, hein? Existe um outro jeito? Se eu pelo menos estiver fazendo essa busca e estiver me olhando, será que eu estou violenta com a professora? Será que eu estou violenta com a escola? Será que eu estou violenta com a criança? Será que eu estou violenta comigo mesma? Porque às vezes a gente é muito violenta com a gente. E a gente está se xingando mentalmente, está se agredindo, está se punindo, está se boicotando. Por que eu estou violenta assim comigo? Aí quando eu abro esse espaço para percepção e questionamento, aí talvez alguma coisa possa começar a mudar. É verdade. E tomara que mude, né? Tomara que a gente consiga perceber essas nuances, né? Será que eu estou violenta comigo? Será que eu estou violenta com meu filho, com meu neto, com o outro, com um amigo, na rua, na vida, no trânsito, em qualquer lugar. Se não comer tudo, não ganha sobremesa. A criança tem um estômago desse tamanho, ela já está satisfeita, ela está falando, não quero, eu não quero, eu não quero, e a gente enfiando comida. Isso é violência. É nas pequenas coisas. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link.
chave são as pequenas coisas. Os pequenos gestos, os pequenos nãos, tudo ali. Olha, adorei, quero conversar mais com você, mas eu quero que você faça esse curso. Eu quero fazer o seu curso de avó, tá? Ai, que delícia, Helena. Que honra ter esse Você é pedido seu aluna agora. do seu curso de avós. Agora eu vou ter que fazer esse furar a fila dos cursos que eu estava planejando aqui. Ah, querida, adorei conversar com você e quero repetir, tá Eu bom? também, adorei demais. Eu não sei se você sabe já, se eu já te falei assim, né, quando a gente conversou, mas o tamanho da minha alegria, da minha honra, né, de saber da nossa oportunidade de conversar aqui, de receber Eu o convite adorei. seu. Eu vi hoje, eu não tinha visto. Eu vi você reproduzir o bilhetinho que eu te mandei. Ai, Achei um maior gente, fiquei barato. muito Muito obrigada. parceira. Fiquei muito honrada, muito Fiquei feliz. muito. Muito obrigada. E além de tudo, eu admirei muito a tua humildade de se apresentar como se alguém pudesse não te conhecer. Como Imagina. assim? Claro Maravilhosa, claro que tem gente que não conhece, evidente que sim. E querida. eu tenho que me apresentar. Eu sou Muito fã. obrigada, eu adorei. Muito Também obrigada. adorei. Eu também sou fã. Um Um beijo. beijo muito Até a grande. próxima, se Deus Gratidão. quiser. Até a Tá bom? próxima. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.